Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesta segunda-feira, 18 de março, celebramos em comunhão com toda a igreja a quinta semana da Quaresma. E o evangelho de nossa meditação está em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Retornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio, em pé. Então Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje na igreja nos mostra a misericórdia de Deus, onde Deus abre o seu coração, principalmente para os mais pecadores, para os humildes. Ao olhar esse evangelho, a gente encontra uma referência que os fariseus e os doutores da lei, veja que ele pega uma mulher em flagrante adultério, e veja que eles estão alicerçados dentro da lei. Moisés, a lei de Moisés, manda apedrejar tais mulheres. Jesus olha com misericórdia. Jesus olha aquela mulher com misericórdia. Jesus não olha aquela mulher assim, ela errou, sim, aquela mulher era ré. Ela era uma ré. Ela tinha pecado, ela tinha errado. Então o erro, muitas vezes, também nós, quando erramos, nos leva ao sofrimento. Os nossos erros nos causam algumas tormentas. Aquela mulher também. Ela errou, ela pecou, sim. Jesus não fala para ela, olha, você não pecou. Sim, ela tinha pecado. Assim também como nós. Muitas vezes nós temos pecado, nossos erros muitas vezes nos levam a sofrimentos até doloroso. Então, por isso que nós temos que saber muito bem aquilo que a gente faz. Ter ciência dos nossos atos cometidos, E veja que aquela mulher também, ela estava consciente do seu erro. Mas ao encontrar Jesus, ao encontrarmos Jesus, muitas coisas mudam ali. Veja que Jesus, ao olhar naquela mulher, aquele discípulo, com certeza, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, no ato, no saber do ato ali, eles já condenaram. Por isso que muitas vezes nosso coração tem que estar calmo, como o de Jesus. Jesus ali se inclina, está escrevendo no chão, Jesus se acalma, Jesus está calmo, Jesus é com sabedoria, Jesus se orienta, se fortalece, acalma o coração e dá a resposta.
veja que a resposta, né, que jamais eles poderiam ouvir, jamais eles pensavam nesta resposta, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que atire. Quantas e quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós também não olhamos com a misericórdia, olhamos com o julgar. O nosso ato primeiro, sim, é julgar, é condenar, é ver, né, e não meditar aquilo que nós estamos vendo, não silenciar o nosso coração, olhar e julgar. Olhar muitas vezes e eliminar. Quantas e quantas vezes nós não olhamos um irmão drogado, uma pessoa caída na rua, um necessitado, mas nós não buscamos o porquê ele chegou àquele ponto. O porquê aconteceu a ele chegar àquele ponto. Jesus se faz diferente. Hoje Jesus mostra para nós o olhar diferente. Quantas e quantas vezes nós precisamos voltar atrás, fazer esta conversão e saber o porquê que aquele irmão está na droga, por que aquele irmão está fazendo isso, por que aquele irmão está no pecado. Quantas e quantas vezes meu coração não aceita isso, como o coração daqueles fariseus, daqueles doutores da lei. Quantas e quantas vezes meu coração farisaico não consegue enxergar o olhar diferente de Jesus. Com certeza, meu irmão e minha irmã, aquela mulher já se condenava. Aquela mulher, por si só, ela já estava morta. Ela já se achava uma pessoa já excluída totalmente de uma sociedade. Além de excluída na sociedade, e ainda foi pega em flagrante adultério. Jesus faz ao contrário. Nesse tempo de conversão, nós temos que ter o olhar singelo de Jesus. Temos que ter o olhar misericordioso de Jesus. Naquele desespero, jamais, né, aquela atitude daquelas autoridades, como os fariseus, doutores da lei, aquela mulher não ia se converter. Jamais ela ia se converter. Mas ao olhar de Jesus, aquela mulher ainda descobre que ela é amada por Deus. Ela faz o sentido da conversão e ela é amada por Deus. Jesus não fala para ela que ela está certa ou que ela está... Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Podes ir, mas agora não peques mais. Às vezes o pecado nos condena. Às vezes o pecado nos tira de um meio da sociedade. E quantas vezes nós encontramos pessoas excluídas do meio da sociedade e não tem mais força para fazer essa conversão, para fazer esse retorno. Por isso que nós somos chamados hoje a ser profeta do Senhor, a trazer estas pessoas, tirar da lama, para colocar no meio de uma sociedade, para trazer de volta. Quantas e quantas pessoas, né, se afastaram das nossas comunidades no tempo da pandemia e até hoje não voltaram. Somos chamados a ser profeta. Somos chamados a ter o olhar misericordioso de Jesus, para trazer essas pessoas de volta, trazer essas pessoas junto de nós. Que nós possamos hoje ter este olhar de Jesus, olhar misericordioso, em resgatar essas pessoas que ainda não se encontram no meio das nossas comunidades, que se afastaram da nossa comunidade. Que nós tenhamos o olhar misericordioso de Jesus, não de condenar, mas trazer para junto de nós novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Amém.